Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 17 de maio. O plenário do Supremo retoma julgamento de ação penal contra Fernando Collor e relator, ministro Edson Fachin, propõe pena de 33 anos ao ex-senador por crime de corrupção na BR Distribuidora. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. STF lança nova inteligência artificial, Vitória, ferramenta que vai dar mais agilidade aos trabalhos da Corte. Ministro Luiz Fux decide aguardar posição do Congresso Nacional sobre novo marco legal do saneamento e cancela a audiência de conciliação no STF. E ainda, empresa que não tratou empregado trans pelo nome social é condenada a indenizar o funcionário por dano moral. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, cancelou a audiência de conciliação marcada para o próximo dia 23, no âmbito das ações que questionam decretos do presidente Lula, que alteram o novo marco legal do saneamento básico. Como o trecho dos decretos foram derrubados pela Câmara dos Deputados e a matéria está agora em discussão no Senado Federal, o ministro decidiu aguardar o pronunciamento do Congresso Nacional para só depois designar nova data para a audiência, se for o caso. Nas ações, o Partido Novo e o PL alegam, entre outros pontos, que os decretos podem resultar em processo de universalização do saneamento básico em todo o país e em desestímulo à concorrência no setor de infraestrutura. O plenário do STF retomou hoje o julgamento da ação penal contra o ex-senador Fernando Collor. O relator, ministro Edson Fachin, votou pela condenação dele a mais de 33 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e de participação em organização criminosa. A reportagem é de Marta Ferreira. Esta foi a terceira sessão dedicada à análise da ação penal que trata de irregularidades na BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, objeto de investigação da Operação Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal, autor da denúncia, entre 2010 e 2014, Fernando Collor, à época senador, tinha influência política na estatal e fez indicações estratégicas em diretorias da empresa. Assim, Collor teria recebido propina no valor de quase 30 milhões de reais em troca do direcionamento e do superfaturamento de contratos da BR Distribuidora. Fernando Collor e os outros dois envolvidos viraram réus em agosto de 2017 por decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Eles são acusados de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e de integrar organização criminosa. A Procuradoria-Geral da República defende a pena de prisão para os três, além do pagamento de mais de 59 milhões de reais para reparação de danos materiais e morais. O relator, ministro Edson Fachin, deu prosseguimento à leitura do voto, que tem 200 páginas. Fachin afirmou que o conjunto de provas produzido pela acusação é sólido e confirma o controle exercido por Collor sobre a presidência e as diretorias da BR Distribuidora. O conjunto probatório endossa a tese acusatória no sentido de que o réu Fernando Afonso Collor de Mello, na qualidade de senador da República e em razão da liderança exercida no âmbito do Partido Trabalhista Brasileiro, era responsável pela indicação de quadros às diretorias de rede de postos de serviço e de operações de logística, utilizando-se assim desse poder alcançado em razão do apoio parlamentar ao governo federal e, com isso, ao ferir vantagens indevidas em contratações da BR Distribuidora. Para Fachin, ficou comprovado que os crimes foram praticados por Collor, utilizando sua influência enquanto senador. Assim, decidiu pela condenação dele nos 3 crimes em mais de 33 anos. Como a pena supera os 8 anos, Collor deve iniciar o cumprimento em regime fechado, ou seja, na prisão. Em razão do concurso material, no tocante às três grandes imputações, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o total dessa reprimenda soma e proponho que seja imposta a Fernando Afonso Collor de Mello em definitivo, fixando-se em 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 270 dias multa.
fixa o valor multa em 5 salários mínimos vigentes à época do último fato, ou seja, 14 de março de 2014. Como os crimes foram antes de 2019, Collor deve cumprir 30 anos de pena. Os outros 2 réus também foram condenados. Pedro Paulo Pergamassi foi condenado a 8 anos e 1 mês de reclusão e multa. Já a pena de Luiz Pereira Duarte de Amorim foi de 16 anos e 10 meses de reclusão e multa. Por tal razão, fixo como valor indenizatório mínimo, a título de danos morais coletivos, a quantia de 20 milhões de reais a ser adimplido de forma solidária pelos condenados em favor do fundo a que alude o artigo 13 da Lei 7.357 de 1985. Decreto a perda em favor da União dos bens, direitos e valores objeto das lavagens em relação às quais os réus foram condenados, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. Quanto à interdição para exercício de cargo ou função pública, com fundamento no inciso 2 do artigo 7º da mesma lei, decreto a interdição dos acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Luiz Pereira Duarte Amorim, é o que propõe no voto, a interdição para o exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor. Ainda durante a sessão, o plenário do Supremo Tribunal Federal elegeu o ministro Nunes Marques para ocupar o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio 2023-2025. A vaga foi aberta em razão da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Dias Toffoli do Supremo concedeu habeas corpus de ofício ao ex-procurador do Rio de Janeiro, Renan Miguel Saad, investigado na Operação Lava Jato. O ministro atendeu a pedido da defesa de Saad para a invalidação de provas do processo. Evelyn Araújo. O ex-procurador do Rio de Janeiro, Renan Miguel Saad, foi preso em 2019 por suspeita de receber propina da Odebrecht. Segundo investigações da Operação Lava Jato, Saad teria recebido quase R$1,5 milhão de reais da construtora para autorizar mudanças no trajeto da linha 4 do metrô na capital fluminense. No pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, a defesa do ex-procurador pediu que as provas da investigação fossem consideradas inválidas. Os advogados pediram a extinção dos efeitos da decisão, que declarou a invalidade de evidências obtidas pelo sistema DROUSES, apresentado no acordo de leniência da Odebrecht. O caso foi analisado pelo ministro Dias Toffoli, que assumiu na semana passada processos da segunda turma. Em 2021, o ministro Ricardo Lewandowski, hoje aposentado, decidiu que a Justiça Federal não poderia mais usar dados do acordo de colaboração da Odebrecht. Segundo a decisão, houve ilicitude nas provas obtidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela operação. Ao conceder o habeas corpus de ofício a Renan Miguel Saad, o ministro Dias Toffoli ressaltou que não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados do sistema DROUSES que dão suporte à ação penal movida contra o ex-procurador encontram-se nulos, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação. O ministro Edson Fachin, do STF, declarou extintas as penas privativas de liberdade impostas ao ex-deputado Paulo Maluf, condenado em 2 ações penais a 10 anos e meio de prisão. Segundo o ministro, Maluf tem 92 anos de idade e já cumpriu mais de metade da pena e, por isso, se enquadra nas regras previstas no decreto presidencial de indulto natalino. Regina Souza. O ministro Fachin considerou que, por ter mais de 70 anos e ter cumprido mais de 1/3 da pena, Maluf atendeu às exigências para a concessão de indulto natalino. O indulto abrange as penas privativas de liberdade, ficando mantidos os demais efeitos da condenação. O ministro destacou ainda que a Procuradoria-Geral da República e o Conselho Penitenciário de São Paulo apresentaram pareceres favoráveis à concessão do benefício. Maluf foi condenado por lavagem de dinheiro a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e a 2 anos e 9 meses de prisão pela prática de crime de falsidade ideológica para fins eleitorais. Essa foi a 3ª vez que a defesa de Maluf pediu a extinção das penas com base em decreto de indulto natalino. Nas anteriores, os pedidos foram negados porque não haviam sido preenchidos os requisitos formais. A seguir, empresa que não tratou empregado trans pelo nome social é condenada a indenizar o funcionário por dano moral. Voltamos a instantes.
Superior Tribunal de Justiça realizou uma audiência pública para discutir uma possível revisão da súmula 231. Por ela, a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal previsto em lei, mesmo com a aplicação de atenuantes. Vamos começar ao vivo com a repórter Kátia Gomes, que tem as informações para a gente direto do STJ. Oi, Kátia. Boa noite. Boa noite, William. A audiência pública foi convocada pelo ministro do STJ, Rogério Schetti Cruz. Participaram quase 50 representantes de instituições públicas e entidades privadas, entre elas a Defensoria Pública da União, a Procuradoria-Geral da República, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Juízes Federais, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e diversas defensorias públicas do país. Quem defendeu a manutenção da súmula argumentou, entre outros pontos, que a pena não pode ser ainda mais abrandada na segunda fase da dosimetria se já estiver no mínimo legal. Por outro lado, quem sugeriu uma revisão afirmou que limitar o mínimo legal da pena poderia prejudicar o direito do réu. A opinião de cada participante vai colaborar na decisão dos ministros que afetaram para julgamento na terceira sessão 3 recursos especiais que discutem o tema. William, eu volto com você. Obrigado, Kátia. No Dia Internacional contra a Homofobia, vamos mostrar o caso de um homem trans que sofreu preconceito sexual no trabalho. Ele era obrigado a se apresentar aos clientes como mulher, mesmo tendo nome social. O fato ocorreu na capital paulista, em uma das maiores companhias de telemarketing da América Latina. Repórter Viviane Novaes tem os detalhes dessa história. No processo, o atendente alegou que a empresa se recusava a identificá-lo pelo gênero masculino e que era obrigado a se apresentar como mulher ao atender os clientes por telefone. O trabalhador já havia mudado o documento de identidade para o nome social masculino. A empresa alegou que não poderia alterar o sistema de gestão de pessoas porque ele é vinculado ao registro do CPF-PIS do profissional, onde constava o nome feminino. O processo ocorreu na 11ª Vara do Trabalho de São Paulo, da Zona Sul. Segundo o juiz Gustavo Fujinohara, não se mostra razoável nem compatível com os ditames previstos na Constituição Federal de 1988 exigir do indivíduo a alteração nos mais diversos cadastros governamentais para só então adotar a sua identidade de gênero na empresa. O magistrado também afirmou que o nome da pessoa configura seu elemento identificador, a forma como é vista pelos seus pares, guardando um grande simbolismo para a autoaceitação e para o respeito às pessoas intersexuais, transexuais e não binárias. Para o juiz, a empresa deveria garantir um local seguro e digno de trabalho com respeito às particularidades do atendente de telemarketing. O magistrado condenou a companhia por dano moral ao pagamento de uma indenização ao funcionário. O valor corresponde a 20 vezes o último salário do trabalhador na empresa. Uma servidora conseguiu na Justiça o direito de ser reembolsada por descontos que somam até 90% da remuneração por dias não trabalhados. Apesar dos atestados terem sido entregues sem homologação, o primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do DF reconheceu parcialmente o recurso. Veja o motivo na reportagem de Renato Rosa. A defesa da médica alegou que os atestados foram apresentados ao governo do Distrito Federal, mas que a servidora não conseguiu homologar os documentos por problemas de saúde. A médica acionou a Justiça depois que a Secretaria de Saúde do DF descontou os dias ausentes em parcela única, atingindo 90% do salário. A primeira decisão judicial não foi favorável à servidora. Foi quando ela recorreu e o desfecho do caso foi outro. O primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do DF reconheceu parcialmente o recurso. De acordo com a decisão, a Lei Complementar do DF estabelece que o atestado médico ou de cirurgião dentista só produz efeitos depois de ser homologado pelo setor de assistência à saúde do órgão que o servidor trabalha. Já em relação ao ato administrativo, o magistrado pontuou que não houve erro no processamento da folha de pagamento. Com esse entendimento, o colegiado condenou o governo do Distrito Federal e determinou a restituição do valor descontado, com juros e correção monetária, bem como a obrigação de limitar mensalmente os descontos de reposição em 10% do salário bruto da servidora.
A Justiça Federal negou uma liminar que permitia manter animal silvestre em convívio humano. O repórter Rafael Braga traz os detalhes. A decisão da 7ª Vara Federal e Agrária do Amazonas confirma ser legítima a atuação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, ao apreender e manter sob sua guarda um macaco. Ele estava indevidamente sob a guarda de uma mulher havia mais de um ano. A mulher tentou conseguir uma liminar para impedir que o IBAMA resgatasse e soltasse o animal na natureza, até que o caso fosse totalmente resolvido na Justiça. A requerente afirmou ter resgatado um macaco, ao qual deu o nome de Júlio, há 13 meses, em uma casa no interior do Amazonas, e que criou fortes laços com o animal, tratando-o com zelo e cuidado. Mas, considerando as leis que protegem a fauna e o meio ambiente, os argumentos não foram acatados. Em trecho da decisão, a magistrada responsável pela apreciação do pedido de liminar escreve: os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. A decisão também enfatiza que animais criados sem autorização do poder público serão apreendidos e prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Ainda de acordo com a Justiça Federal do Amazonas, o afeto que a autora alegou sentir pelo macaco Júlio e a possível enfermidade decorrente da perda da posse do animal, por si sós, não justificam o adiamento da reintegração do macaco ao seu ambiente natural, uma vez que os animais silvestres apenas excepcionalmente poderão ser submetidos à guarda humana. A transformação da Vara Empresarial em Vara Empresarial Regional de Porto Alegre amplia a competência para a 3ª região do estado do Rio Grande do Sul. 4 unidades específicas para assuntos relativos ao direito das empresas já foram instaladas e mais 2 devem começar a funcionar ainda este ano. Reportagem de Matheus Beck. As varas regionais foram criadas para julgar questões de direito empresarial, como recuperação judicial e falência de empresas ou sociedades. O objetivo é qualificar e agilizar os processos que envolvem essas ações. Você exige que tenha um juiz especializado e, portanto, um promotor especializado, servidores especializados na matéria, com conhecimento na matéria e que tenha uma relação constante com os agentes que atuam nessa matéria, especialmente um grande agente que se chama o administrador judicial, que é ele que ajuda a conduzir o processo de recuperação judicial e também o processo falimentar. A primeira vara regional empresarial foi a de Novo Hamburgo, que surgiu a partir da antiga vara de falências e concordatas. Ela atende ainda a 13 comarcas da região do Vale dos Sinos. Depois foi inaugurada a unidade da capital, que contempla 16 comarcas da região metropolitana e do litoral. Em breve, mais 2 varas regionais empresariais serão inauguradas em Pelotas e em Passo Fundo, e vão contemplar comarcas das regiões sul e norte do estado. Você permitir que os processos que tenham essa complexidade sejam retirados da jurisdição ordinária dessas comarcas torna o processo muito mais efetivo, porque você vai retirar deste juiz que tem uma carga enorme de trabalho pela diversidade de causas em que ele tem que atuar, né? Então a especialização, ela por si, ela otimiza o processo de trabalho dentro do Poder Judiciário. No próximo bloco, a gente fala sobre o lançamento da nova inteligência artificial do STF, que vai dar mais agilidade aos trabalhos da Corte. Voltamos já. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, recebeu hoje uma delegação de juízes de Angola. Quem acompanhou a visita da comitiva africana foi a repórter Mariana Fabre.
Nesta quarta-feira, juízes do Tribunal Constitucional de Angola visitaram a sede do Tribunal Superior Eleitoral e se reuniram com o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes. O objetivo foi conhecer o funcionamento e a estrutura da Justiça Eleitoral brasileira. No encontro, o presidente do TSE explicou que, no Brasil, a Justiça Eleitoral reúne as funções administrativas, normativas e jurisdicionais. Com isso, cabe a ela cuidar de todas as etapas do processo eleitoral, desde o cadastro de eleitores até a realização da votação. A presidente do Tribunal Constitucional de Angola, juíza Laurinda Cardoso, comentou a importância da troca de experiências entre os países nas ações de competência eleitoral. Estar aqui para nós é muito importante do ponto de vista de sabermos, né, tendo em conta a dimensão e a antiguidade também do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, o Tribunal Superior Eleitoral tem 90 anos. Nós somos um tribunal com estas competências, estamos agora a fazer 15 anos. E no mundo de hoje, e considerando as várias similitudes e as questões que nos unem, Brasil, Angola, achamos que é de extrema importância não só ouvir o que vocês fazem, mas também partilhar quais são as nossas aspirações para os processos que estão em curso em sede da nossa jurisdição. Achei extraordinário. Estou e posso falar em nome da minha delegação, em nome do Tribunal Constitucional Angolano. Estamos particularmente gratos. O grupo participou também de uma apresentação detalhada sobre a tecnologia utilizada no processo eleitoral e de uma simulação de voto na urna eletrônica. O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente, compartilhou as estratégias adotadas pelo Brasil desde a implementação do voto informatizado há 27 anos, que resultaram em maior acessibilidade e segurança do processo. É importante que essas visitas aconteçam porque elas não só demonstram que o país e que o Brasil efetivamente é observado por meio do seu pioneirismo por outros países, como também é importante para nós estreitarmos laços, para nós compartilharmos experiências, compartilharmos estratégias, no sentido de que outros países também possam usufruir da tecnologia para aumentar os seus níveis de confiança no processo eleitoral e assim fortalecer as suas democracias e a sua estabilidade social, coisa que nós já conseguimos no Brasil. O Supremo Tribunal Federal lançou mais uma ferramenta de inteligência artificial. Batizada de Vitória, a plataforma vai dar mais rapidez à análise e ao julgamento dos processos. Vamos conferir. Olá, tudo bem? Hoje vamos te apresentar o aplicativo da Vitória. A ferramenta identifica no acervo do tribunal os casos que tratam do mesmo assunto. Assim, é possível indicar com mais agilidade e segurança, por exemplo, processos aptos a tratamento conjunto ou que podem resultar em novos temas de repercussão geral. A fase de testes durou 8 meses e mobilizou servidores e colaboradores da Assessoria de Inteligência Artificial e das Secretarias de Tecnologia da Informação e de Gestão de Precedentes. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, comemorou a chegada do recurso. A Vitória nasce sob o signo do desenvolvimento tecnológico a serviço do desenvolvimento social e humano, que é o que importa. E penso que esse deve ser sempre o nosso norte. A tecnologia a serviço das pessoas e nunca o contrário. A nova ferramenta se junta a outras experiências em inteligência artificial realizadas pelo STF nos últimos 6 anos, como os projetos Rafa 2030 e Victor. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você.